Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis 12. Primeiro Reis 12, nós vamos estar lendo do 25 ao 33. Silvio, se tu pudesse tirar esse vento de mim, tu era um homem de Deus. 12, do 25 ao 33. Diz assim. Todo mundo achou? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar esta noite, nós queremos bendizer o teu nome. Privilégio, Senhor, para nós, o dia do Senhor. Estivemos aqui hoje pela manhã, em comunhão. E mais uma vez, Senhor, estamos aqui à noite, para sermos instruídos pela tua palavra. Nós temos necessidade de sermos instruídos em tudo, em todos os momentos. Edifica a tua igreja nesta noite. Consola, exorta, mas que o teu Espírito Santo possa vir agindo de acordo com a exposição da tua palavra, e que corações sejam rendidos ao teu senhorio e ao poder que tem a tua palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós aqui na igreja tá toda assim terça-feira lembrando que esse mês de outubro é o mês da Reforma Protestante. E além das teses que Lutero pregou, ali, contra muitas doutrinas heréticas que a Igreja Católica vinha assim pregando, depois da Reforma, criou-se uma nomenclatura chamada princípio regulador do culto. Se a Reforma Protestante enfatizava as doutrinas erradas, consequentemente, o culto também estava errado. O culto que eu falo aqui é o culto público. Então, na Reforma Protestante também surgiu essa palavra, princípio regulador do culto. Ou seja, o que pode e o que não pode em um culto público. A forma de cultuar a Deus publicamente também deveria ser reformada, deveria ser mudada.
E esse princípio regulador do culto se contrapôs à missa, que o padre, ele rezava de costa para o povo, em latim, com muita ostentação. Então foi-se necessário também fazer uma reforma de como cultuar a Deus publicamente. E a confissão de Westminster diz assim: tudo que há no culto deve ser baseado na palavra de Deus. Para cultuar a Deus, nós não podemos usar a nossa criatividade, os nossos interesses. Eu não posso, ao meu bel prazer, dizer: hoje o culto vai ser assim. Hoje o culto vai ter isso. Eu não posso fazer isso. E quando nós olhamos para a história de Jeroboão, nós vamos perceber que isso é antigo. Porque nós vamos ver hoje que Jeroboão, ele criou a autorreligião, consequentemente, o falso culto. Irmãos, e essa postura trouxe sérias consequências espirituais a Israel. Para vocês terem ideia, todos os reis que desagradaram ao Senhor tiveram como referência Jeroboão. Como a gente tem facilidade de imitar o que é errado. Como a gente tem facilidade de imitar coisas que nos agradam. 1 Reis 15, 26, vai falar do rei Nadab, que era filho de Jeroboão. E vai dizer assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado, com que seu pai fizera pecar a Israel. 1 Reis 16, 19, falando do rei Zinri, vai dizer assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão. 1 Reis 16, 26, falando do rei Onri, vai dizer: e andou em todos os caminhos de Jeroboão. E assim a Bíblia vai dizer do rei Baasa, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Menahem, Pecaías e Peca. Todos esses reis que eu citei aqui seguiram os ensinamentos de Jeroboão. Segundo Reis 17, 21, quando vai dizer a causa do cativeiro, a causa de Deus permitir que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, vai dizer assim: e Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e os fez cometer em grande pecado. Aí talvez você diga: Janeide, o que foi de tão grave que Jeroboão fez, que fez com que os seus atos, os seus pecados, perpetuasse rei sobre rei? 1 Reis 11, 26, nos vai falar, pela primeira vez, quem foi Jeroboão. Vai dizer que Jeroboão era da tribo de Efraim, filho de uma viúva. Com certeza, por ser filho de uma viúva, era o suporte e o provedor da sua mãe. A Bíblia vai dizer que Jeroboão era um homem laborioso. Em outras versões, quer dizer que Jeroboão era um homem competente e ativo. Por causa disso, no reinado de Salomão, Salomão o coloca como chefe da casa de José, ou seja, da tribo de Efraim e de Manassés. Mas a Bíblia também vai nos dizer que certo dia Jeroboão encontra o profeta Aías e estava só os dois no campo. E a Bíblia vai dizer que quando o profeta encontra Jeroboão, nesse período o reinado de Israel estava o reino unido, ou seja, um rei governava as 12 tribos. Aí a Bíblia vai nos dizer que o profeta Aías pega a sua capa, que os profetas usavam uma capa, e o profeta Aías, quando encontra Jeroboão, pega sua capa,
divide a capa em 12 pedaços, simbolizando as 12 tribos de Israel. E 1 Reis 11:31 vai dizer: e disse Aías a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Guarda esse acontecimento aí. Veja bem, um simples servo, um homem simples, um homem que não vinha de linhagem real, um filho de uma viúva, tem agora ali uma promessa de que Deus iria dividir o reino de Israel, e nessa divisão Deus ia dar 10 tribos a ele. O verso 40 vai nos dizer que Salomão procura matar Jeroboão, e existem duas suposições. Ou quando ele era administrador das duas tribos, ele fez alguma crítica ao rei Salomão, mas provavelmente a questão foi que Jeroboão abriu a boca sob a profecia que tinha recebido, e Salomão ficou sabendo. E Salomão disse: vou matá-lo. E por causa disso, ele teve que fugir para o Egito para não ser morto. Mas mesmo fugindo, uma coisa é certa: a sua administração fez com que ficasse conhecido entre as tribos de Israel. É nesse contexto que a gente entra no capítulo 12. Após a morte de Salomão, o povo manda buscar Jeroboão, e é ele que representa Israel perante o filho de Salomão, Roboão. Mas como era providência de Deus, como Deus já tinha profetizado, Deus assim faz. Por causa da idolatria de Salomão, Deus diz: Salomão, as mulheres que tu casou perverteram o teu coração, e tu estás idólatra, tu estás subindo a montes para oferecer holocaustos a deuses pagãos. Por causa disso eu vou dividir Israel. Só não vou te deixar sem nada, porque eu fiz aliança com o teu pai Davi. 2 tribos vai ficar com tua descendência, Roboão. E 10 tribos foi para quem? Jeroboão. E Jeroboão passa a ser o rei das 10 tribos de Israel. Irmãos, nós vemos aqui que houve uma divisão geográfica. Mas essa não foi a mais danosa para a nação do povo de Deus. A pior foi a divisão espiritual. Aí talvez você esteja pensando assim: Janeide, o que é que a história de Jeroboão pode nos ensinar hoje? Sabe o que é, irmãos? É que alguns cristãos e algumas igrejas têm criado a sua própria forma de culto. Eu não sei mais o que é que vai acontecer. Nós temos visto aberrações. Eu vou pregar e quando eu chego no lugar do púlpito é um tambor de água. Isso é o mínimo. Luzes escuras, paredes pintadas de preto, balé, peças, tem de tudo. Tem uma igreja em Niterói que fica um corredor de obreiros, e quando o visitante entra, cai confete para ele se sentir especial. Isso é o que nós estamos vivendo. Infelizmente, essas práticas surgem devido ao egocentrismo, materialismo e principalmente falta do conhecimento do Deus verdadeiro. João 14:7, Jesus disse: se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Nós vamos ver hoje à noite o que foi que Jeroboão fez com o culto de Israel. Fica com tua Bíblia aberta. Vamos ler os versos 20, vamos ler primeiro o verso 25.
Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. A primeira coisa que Jeroboão fez foi que ele começou a construir cidades para se proteger. Ao se tornar rei, o poder subiu tanto na cabeça daquele homem, que ele agora tinha medo de pessoas, ele agora tinha medo de morrer, ele agora tinha medo de ser assassinado. E como ele vivia isso, ele começou a se proteger. E a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ele fez foi que edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel, ou seja, Siquém era uma região montanhosa. Então ele provavelmente construiu palácio em Siquém. Mas a Bíblia também vai dizer que ele residiu em Penuel. Jeroboão começou a pensar que a sua segurança estava em palácios e em exércitos. Jeroboão esqueceu a promessa que Deus tinha dado a ele. Irmãos, essas 10 tribos caíram de graça na mão dele. Mas ele não estava conseguindo perceber que o mesmo Deus que dá é o Deus que cuida. O mesmo Deus que dá é o Deus que protege. O mesmo Deus que dá é o Deus que livra. Mas o coração dele agora começa a ter segurança em palácios. Verso 26. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele ao rei de Judá. Vamos entender o texto. O medo de perder o poder. Jeroboão não acreditou na promessa de Deus. Volta um pouquinho tua Bíblia e vamos ler 1 Reis 11, 37 e 38. Além do profeta ter rasgado a sua capa em 12 pedaços e ter dado 10 a ele, olha o que é que o profeta diz a ele: tomar-te-ei e reinarás sobre tudo. Irmãos, olha só, o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Irmãos, não era palácios, não era o povo, não era Jerusalém. Deus estava dizendo que o que ia manter Jeroboão no poder era Deus. A obediência e o temor de Jeroboão ia lhe dar segurança. Jeroboão estava temendo homens, acontecimentos. Quando Cristo nos encontra, Ele nos faz promessas. A nossa segurança deve estar nele. A nossa segurança não pode estar em circunstâncias. Mas o nosso coração caído tem essa tendência de nós começarmos a querermos colocar a nossa confiança em coisas. E Jeroboão começou, o poder foi bom. Imagina, um simples criado virar rei de 10 tribos. Luxo é bom, irmãos. Poder é bom. O homem ama, o ser humano gosta. E aquilo desceu para o coração dele e ele não queria mais perder. Mas ele não entendia que quem tinha dado era Deus. E Deus tinha dito a ele que se ele fosse obediente, tudo que o coração dele desejasse, ele ia ter. Mas olha, o que é que ele começa a fazer? O povo de Israel
tinha por obrigação e por dever cultuar a Deus em Jerusalém. E nós precisamos entender que nós não vivemos, aquela época não é a visão que nós temos hoje, de que eu posso lavar prato, varrer casa e orar a Deus. Se o povo quisesse estar na presença de Deus, tinha que subir para Jerusalém, para o templo do Senhor. Só que o templo do Senhor era onde? Em Jerusalém. E quem era que estava em Jerusalém? Roboão. Aí ele começou a olhar e disse: rapaz, isso vai dar errado. A insegurança. Um homem sem temor de Deus. Um homem que não confia em Deus. Esse povo vai começar a subir para Jerusalém, vai se juntar para Roboão e vai me tirar do poder. Aí a Bíblia diz que pediu conselhos, só não foi aos profetas, mas os conselheiros da corte. Provérbios 11:14 diz: não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. E para que o povo não subisse para Jerusalém, Jeroboão vai criar uma religião baseada em motivação política, em motivação egoísta. É diferente de hoje, irmãos. Irmãos, eu não sei se isso é saudável. Toda esquina tem uma igreja. Você já percebeu isso? É desgosto. Primeiro que todo mundo quer ser pastor. Eu não sei que sede é essa para ser pastor. E pastor presidente. Aí briga na igreja, tem uma divisão, sai 20 e 15. Aluga um ponto na esquina, é uma igreja. Sem preparação teológica, sem vida, sem nada. Escândalo. Não se cria nada dessa forma. Foi assim que Jeroboão começou. Hoje surgem igrejas por motivação financeira e por vaidade. Nem todo mundo é vocacionado para ser pastor. Nem todo mundo é chamado para ser líder. O cristianismo surgiu por amor. O cristianismo surgiu por amor sem barganha, sem merecimento, com renúncia, com dor, com cruz, com derramamento de sangue. Teve propósito. Não se cria ministério apenas por se criar. Eu conheço pessoas que, se não fosse pastor, morria. Aí chegava para ele e dizia: pastor, eu vou sair da minha igreja porque eu quero ser pastor e o meu pastor não me ordenou. Primeiro, se você já faz isso, você não tem chamado nenhum. Porque quem tem chamado, o chamado corre atrás. Você se esconde e ele corre atrás. Gente que vive dizendo: eu não fui escolhido, eu sou esquecido. Não tem chamado. O verdadeiro chamado, Deus pesca. E ele corre, mas Deus... Jeroboão disse: rapaz, esse povo vai tramar contra mim. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Aí ele vai mudar, irmãos. Que coisa diabólica. 3 coisas na vida espiritual da nação de Israel, que foi a boca ronta, que foi o caos para a vida espiritual do povo de Deus. A primeira coisa que ele faz, verso 28 ao 30. Vamos voltar, né? 12. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Aonde era que o povo tinha que adorar a Deus? Em Jerusalém. Por quê? Porque nesse contexto aqui, na visão do Velho Testamento, Deus só estava em Jerusalém.
Porque era em Jerusalém que estava a arca da aliança com os 2 querubins, simbolizando a presença de Deus. Sabe o que foi que Jeroboão disse? Vou fazer 2 bezerros. Gente, foram esses bezerros que tiraram vocês do Egito. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que o povo foi? Hein, Socorro? Por que o povo foi? Não só peca quem faz, peca quem segue. Primeiro, o povo foi por falta de conhecimento. E segundo, o povo foi porque era cômodo para o povo. Vamos ver? Olha só. Com isso ele adota a idolatria dos egípcios. E outro erro gravíssimo. Ele tira a unidade da divindade para o politeísmo. Abriu caminho para o politeísmo dos pagãos. Ele sabia que se ele botasse bezerros de ouro, o povo não ia resistir, porque o povo era idólatra. Ele violou o 2º mandamento, que diz: não farás para ti imagem e escultura. Aí ele pega, bota um bezerro em Dan e um em Betel. Vamos entender. Estrategista. Mas olha como é sutil. Primeiro ele bota um em Betel, que ficava no sul do novo reino, 20 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Eu sou péssima de quilômetro. Eu dava daqui para onde? 20 quilômetros. Daqui para Queimadas. Preste atenção. Você tenha a opção ou cultuar a Deus daqui para Queimadas, ou cultuar aqui. O que era mais fácil? É o que eu e você faz. Eu vou ficar nessa igreja porque é mais perto da minha casa. E a igreja não é bíblica. Paul Walsh disse: congregue numa igreja que é mais perto da Bíblia e não mais perto da sua casa. Se eu fosse congregar na mais perto da minha casa, seria a Universal. Como nós somos acomodados. Bom, quando é Euder que vem dirigindo, são 20 minutos. Que de lá para casa, para aqui. Quando sou eu, é 30. Não sei por quê. Por que será? Seria mais cômodo, né, para mim, congregar mais perto. Não vá nessa. Foi isso que ele fez. Mas ele vai além. Ele é perspicaz. Por que em Betel? Porque foi em Betel que Abraão edificou o seu primeiro altar. Isso está lá em Gênesis 12:8. Foi em Betel que Jacó teve uma visão de Deus. Está lá em Gênesis 28. E foi em Betel que a arca da aliança ficou na época dos juízes. Ou seja, coisa espiritual, né? Motivos espirituais tinha, mas não tinha nada de Deus. E não é assim? O povo de Deus sem conhecimento, irmãos, tenha discernimento. Se você quer pedir algo a Deus, peça discernimento. O povo de Deus é muito bobo. O povo de Deus é muito ingênuo. O povo de Deus precisa conhecer a palavra. Aí ele coloca um em Betel e outro em Dan, que é no extremo norte do reino. Eram os que moravam mais distantes. Ou seja, atendeu à comodidade do povo. Sabe por que o povo aceitou? Porque estavam tendo os seus desejos satisfeitos. Pense bem. Se a presença de Deus era em Jerusalém, o que era que esse povo estava indo fazer em Dan,
e em Betel. Irmãos, e algo mais grave. Quando o povo subia para Jerusalém, o povo ia para fazer com que os seus pecados ali fossem expiados pelos sacerdotes. Porque aquilo era sombra do que Cristo ia fazer por nós. E para que o povo reconhecesse que estava em pecado, tinha que ter o quê? Conhecimento de pecado e tinha que ter arrependimento. Se em Dan e em Betel não tinha mais sacrifício, o povo estava vivendo sem arrependimento. É diferente de hoje? Jeroboão criou algo para satisfazer o povo. E eles gostaram. Não é diferente de hoje. As pessoas gostam de pregar, de ouvir o que agrada a elas. Irmãos, não se pode mais hoje falar em determinados assuntos na igreja. Não se pode falar mais em maternidade porque as mulheres não querem mais ter filho. Aí sai tudo doída. Eu não estou falando de quem não pode ter filho, tá? Eu estou falando de quem pode ter filho e não quer. Não pode mais falar hoje de pet. Porque o povo é tudo pai de pet. Não pode mais falar hoje em rede social. Porque os crentes é tudo blogueiro. Não pode mais falar em sensualidade. Porque as mulheres são tudo nuas. Não pode mais falar em masculinidade. Porque os homens são frouxos. Não pode mais falar de fornicação, porque tem casal transando dentro da igreja. Não pode mais falar em homossexualismo, porque tem homem afeminado. E a gente vai falar de quê? Graça, super graça. Porque se falar tantinho assim, o povo vem tomar satisfação com a gente no final do culto. Foi isso que Jeroboão fez. Começou a fazer o que o povo queria. Verso 31 a 33. Mudou a ordem do culto, tá? Grava aí no teu coração. Segunda coisa. 31 a 33. Jeroboão fez também santuários nos altos. E dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar. E semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Primeira coisa que Jeroboão fez foi mudar o lugar de culto. Segunda coisa, escolheu os sacerdotes ao seu bel prazer. Que coisa terrível. Vamos entender. A Bíblia está dizendo que ele fez santuários nas montanhas. Santuários nas montanhas era um hábito pagão. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que até o cativeiro o povo continuava indo aos montes. O lugar de adoração não era nos montes, era no tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo estava tipificando Cristo, que seria o templo, o tabernáculo que habitaria no meio de nós. Jeroboão estava querendo destruir aquilo que Deus estava determinando para futuramente acontecer. Que coisa terrível. E ele vai começar a diversificar. Porque se você sobe a altares pagãos, são vários deuses. Então a adoração é diversificada. Ou seja, cada um tem o seu jeito. E não é assim hoje? Cada igreja tem um jeito. É o que eu falei aqui. É balé. É peça. E a palavra, ó. É fundo musical quando vai pregar. Meu Deus do céu. Eu não aguento aquilo não.
tem o que você possa imaginar. E ainda tem crente que diz, eu gosto assim, que eita, que igreja animada. Eu não gosto de igreja morta, não. Só gosto de igreja assim, animada, que tem coisa. Está igual ao povo de Israel. Ele também constituiu sacerdotes, vamos entender. Não era todo mundo que podia ser sacerdote. Primeiro que tinha que passar de pai para filho. Tinha que ser de que tribo para ser sacerdote? Tribo de Levi. Então não existe mais levita na igreja em nome de Jesus. Só se você for da tribo de Levi. E se você cuidar do templo, aí você é levita. Se não, não existe mais levita. Ok? Aí o que é que ele faz? Ele começa a escolher quem ia ser sacerdote. Irmãos, para ser um sacerdote era necessário ser servo do sumo sacerdote pelo menos 5 anos. O que é que eu aprendo aqui? Tinha que ter a aprovação de Deus e ser treinado. Irmãos, como é que o povo de Deus segue certas qualidades de gente que se diz pastor? Eu não tenho motivo nenhum para estar rasgando seda, mas nós temos aqui 4 pastores. Um é meu marido. Homens de Deus, homens com caráter, bons maridos. Não é isso, Raíssa? Confirma, mulher. Bons pais. Porque a Bíblia diz que quem não cuida bem da sua casa, quem tem filho que não é crente, não pode ser pastor. Aí você, às vezes, segue uns picaretas. Me desculpe a expressão. Essa semana eu estava me mostrando, dizendo, Janeide, eu acho que isso é mentira. Um travesti cobrando um programa a um pastor na hora do culto. Nem pagar o programa pagou. Esse é veaco. Hoje nós estamos vivendo escândalos por causa disso. Porque todo mundo vira pastor. Primeiro, não tem preparação teológica. Compra e não paga. Mal visto na vizinhança. Irmãos, olhem isso. Se sujeitem a homens de Deus. Parando para ouvir pessoas com caráter duvidoso. Que vem de divisão. Que fez isso, que faz aquilo. Foi isso que Jeroboão fez. E Paulo vai dar as qualificações de um pastor irrepreensível, esposo de uma só esposa, temperante, apto para ensinar e que governe bem a sua casa. Eu não escuto uma pessoa que eu sei que o que ela está falando é mentira. Como é que vai falar que jovem tem que ser assim, que filho tem que ser assim, se a sua casa é desmantelada? Olhem isso. Abra os olhos de vocês. Além disso, de criar os sacerdotes para o seu bel prazer, ele mudou a festa dos tabernáculos. Irmão, as festas religiosas para o povo de Deus era sagrada. Israel tinha 3 festas anuais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A Páscoa é porque lembrava a libertação de Israel do Egito. O Pentecoste era a festa das semanas, porque referia-se às primícias de uma colheita. E a dos tabernáculos durava 1 semana, lembrança da peregrinação do povo pelo deserto e como Deus cuidou deles. Interessante, Jeroboão vai mexer justamente em que data?
na do tabernáculo. Era um enviado de Satanás mesmo. Porque era uma festa profética. Ela falava da alegria do Messias que iria habitar no meio do povo. A festa era no 15º dia do 7º mês. Aí ele mudou para o 15º dia do 8º mês. Era tudo parecido, mas não era igual. Muita coisa hoje se parece, mas não é igual. Muita coisa hoje tem cara de cristianismo, mas não é cristianismo. Muita coisa hoje tem cara de espiritualidade, mas não é espiritualidade. Muitos cultos têm cara que é culto a Deus, mas de Deus não tem nada, é culto a homem. Não me chame para ir para culto de festa de pastor, aniversário de pastor, aniversário de 20 não sei quantos anos que está na igreja. Culto a homem. Quando chega lá, tá a foto do camarada desse tamanho, e ele entrando na igreja, aí o povo se levanta. Irmãos, culto é a Deus. É o nosso Senhor que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Desconfie de líder que puxa glória para ele. Desconfie de líder que quer que você obedeça cegamente, sem orientação bíblica. Essa história de que você tem que estar debaixo da minha... É uma palavrinha. Tem que estar debaixo da minha, não sei o que, espiritual, que eles usam muito. Se alguém souber, aí me lembre. Sim, tem que estar debaixo da minha cobertura espiritual. Quem te cobre espiritualmente primeiro é Cristo. E Ele delega homens idôneos para fazer isso. Acorda, igreja. Acorda. Irmãos, isso foi tão sério para o povo de Deus, que o reino do norte durou 209 anos. Teve 19 reis. E todos os reis andaram no caminho de Jeroboão. A Bíblia vai dizer em todos os reinados, inclusive nos de Ezequias e Josias, que teve uma reforma, que o povo ainda sacrificava nos altos e andava nos pecados de Jeroboão. Aí você vai dizer, mas Janeide, eu vou sair daqui dessa forma, arrasada? Vai nada. Vai para 2 Crônicas e a gente termina. 2 Crônicas, capítulo 11, do 13 ao 17. Eu espero que eu e você esteja nesse grupo. 2 Crônicas 11, 13, 17. Diz assim: Também os sacerdotes e os levitas, que haviam em todo Israel, recorreram a Roboão, de todos os seus limites. Aqueles que foram expulsos por Jeroboão, lembra? Ele tirou os que Deus tinha botado e botou os dele. Porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões, e vieram para Judá e para Jerusalém. Porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém, para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que aqueles sacerdotes que foram expulsos de Jeroboão correram para Jerusalém e disseram: nós estamos aqui para somar.
Nós não queremos seguir as práticas de Jeroboão. Nós queremos ser fiel a Deus. Foram lançados fora porque eram fiéis a Deus, porque queriam seguir a Deus. Irmãos, os dias são maus. Nós vamos sofrer oposição, não se engane. Vai começar por de dentro de casa. Os dias são difíceis, mas que você possa ser um remanescente. Que você possa ter entendimento do Evangelho. Que você possa não fazer o que todo mundo está fazendo, indo atrás de novidades. Internet é uma bênção, mas se você não souber usar, pode acabar com a sua fé. Eu detenho um senhor que faz um serviço para ele, anos de crente. E esses dias eu conversando com ele, descobriu que até desacreditar na Trindade está seguindo pastores de internet. Seja o remanescente. Cultue a Deus segundo a palavra de Deus. Um culto a Deus não precisa de novidade. A gente não precisa de luzes apagadas. A gente não precisa de balé. A gente não precisa de peça. A gente não precisa de grupo de gesto. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente. Quando eu saio de casa, eu não venho em busca de um show. Eu venho em busca de, primeiro, ter comunhão com os irmãos, expressar a minha fé publicamente e ser edificada pela palavra. Isso me basta. Não fique correndo atrás de novidades. Nós já temos o suficiente, que é a exposição da palavra de Deus. Seja como esse sacerdote, seja o remanescente. E para terminar, eu quero ler aqui um texto. Pastor Jorge, pode colocar aí. Achei muito pertinente para hoje. Foi o pastor Ronaldo Lindório que escreveu. Irmãos, nas suas orações, você coloca esse homem de Deus, que tem abençoado tanto a igreja brasileira. E ele diz assim, o título é Cuidado com o Evangelho Remodelado. Na carta aos Gálatas 1,6, lemos: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Percebe-se que a tentativa de deformar o evangelho é antiga. E Paulo alertou as igrejas na Galácia a respeito. A expressão usada por Paulo para este outro evangelho não se refere ao anti-evangelho, mas a um evangelho deformado. O alerta de Paulo permanece vivo e necessário em nossos dias. Em dias atuais, o evangelho tem sido insistentemente remodelado para se encaixar na expectativa da sociedade. Perante uma sociedade hedônica que valoriza o prazer, evita-se o evangelho bíblico que confronta e chama o pecado de pecado. Perante uma sociedade insaciável que busca sempre novidades, reveste-se o evangelho de interpretações humanistas de prosperidade. Perante uma sociedade narcisista que busca destaque individual, o evangelho é usado para exaltar homens e não Cristo. A palavra esclarece que o autor do evangelho é Deus e não homens, que a identidade do evangelho é Cristo e não os líderes da igreja, e que a natureza do evangelho é de profunda e crescente transformação. Transforma perseguidores em perseguidos, agnósticos em crentes, orgulhosos em servos, perdidos em salvos. Quanto à crença, o evangelho nos leva a depositar nossa fé e esperança na graça de Deus e não na capacidade dos homens. Quanto ao relacionamento, o evangelho nos ensina a amar a Deus acima de tudo e ao próximo, amigos ou inimigos, como a nós mesmos. Quanto à missão, o evangelho nos lança ao desejo e ordem de Cristo,
de fazermos discípulos dele em todas as nações. O evangelho bíblico diz: bem-aventurado e também raça de víboras. Manifesta a graça e também a justiça de Deus. Mostra os atos de bondade e também de punição. Apresenta o céu e também o inferno. Somos, pelo evangelho, convidados a conhecer a Cristo nas Escrituras, viver Cristo dia a dia e proclamar Cristo perto e longe. Jesus Cristo é o evangelho de Deus. A Igreja do Médici tem vivido um momento muito bom de número e quantidade. Mas eu desejo no meu coração profundamente que da mesma forma que esteja crescendo em quantidade, esteja também crescendo em profundidade do evangelho. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração.